Na mídia, a televisão ao vivo é uma das transmissões mais arriscadas, porque aqui não há roteiro que possa ser mudado, não há cena que possa ser repetida, e quando acontece, todo mundo vê imediatamente, desde desastres naturais, acidentes ao vivo, até acontecimentos misteriosos que nem mesmo os especialistas conseguem explicar. A televisão ao vivo provou repetidamente que, às vezes, a realidade é ainda mais assustadora do que os filmes roteirizados. Esta noite, vamos relembrar os momentos mais assustadores, mais inesperados e mais misteriosos que o mundo inteiro assistiu ao vivo. Cenas que arrepiaram os espectadores. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo, amigos. Muito obrigado! E agora vamos começar. Suposto disfarce de Michael Jackson. Em 2018, durante o Emmy Awards, um personagem estranho chamou a atenção de todos. Ted Perkins, um homem pálido que parecia feito de cera, apareceu pela primeira vez na série Atlanta, onde foi interpretado por Donald Glover. Muitos pensaram que era o próprio Glover dentro da fantasia, mas todos ficaram surpresos ao ver Donald nos bastidores. Enquanto Ted Perkins ainda na plateia, até mesmo seus colegas de elenco disseram que não faziam ideia de quem realmente estava por trás da máscara. Foi aí que começaram as teorias, e a mais popular de todas era que aquele era Michael Jackson. Segundo os fãs, o ícone do pop ainda estaria vivo e apareceu no Emmy com um novo rosto. Enquanto a transmissão acontecia, milhares de internautas analisavam cada movimento, cada gesto com as mãos, cada olhar. Alguns afirmaram que era só um golpe publicitário, mas para outros, isso seria a prova mais verdadeira de que Michael Jackson realmente não morreu. Até agora, não há uma resposta clara sobre quem realmente é Ted Perkins. E isso continua sendo um dos momentos mais assustadores que aconteceram ao vivo na televisão. O tsunami e a criatura misteriosa. Em março de 2011, um terremoto muito forte, de magnitude 9,1, sacudiu o Japão. Em seguida, um enorme tsunami destruiu toda a costa. Enquanto o mundo inteiro acompanhava ao vivo a cobertura da tragédia, havia uma cena nas imagens que chamou a atenção. Uma sombra parecida com uma criatura surgiu da enchente e rapidamente voou atrás de um prédio. Isso se espalhou rapidamente online. Muitos acreditam que não era apenas entulho ou lixo, mas sim uma criatura desconhecida que parece ter despertado por causa do desastre. Até mesmo Tinker Tanker, um conhecido analista de imagens geradas por computador, divulgou sua própria análise. Segundo ele, o movimento do objeto é estranho e não é levado pelo vento como um entulho comum. Parece que ele está voando de propósito. Mas como a maioria dos mistérios, ninguém conseguiu provar o que aquilo realmente era. Alguns afirmaram que era só uma ilusão de ótica. Outros acreditam que era um tipo de energia espiritual que apareceu junto com a calamidade. A criatura do tsunami ainda é um mistério. Um momento estranho em que o medo e o mistério prevaleceram, enquanto o mundo inteiro assistia ao vivo. O passageiro desaparecido do aeroporto. Na Dinamarca, era para ser apenas uma entrevista simples no aeroporto. Um repórter estava entrevistando um passageiro, mas enquanto conversavam, algo estranho aconteceu ao fundo. Uma mulher loira estava em pé perto do carrossel de bagagens. Um homem passou na frente dela e, naquele momento, a mulher desapareceu. Ela não saiu pelo outro lado. Nenhum sinal, ela simplesmente sumiu no ar. Redes sociais se agitaram. Alguns falaram que era o fantasma de um passageiro. Outros acreditam que isso foi uma falha na Matrix. Mas, segundo alguns especialistas em vídeo, isso pode ser só uma ilusão de ótica. Talvez ele apenas tenha ficado na parte escura do fundo ou tenha sido coberto pelo ângulo exato da câmera. Mas, seja qual for a explicação, o impacto em quem assistiu é irreversível. Uma entrevista ao vivo ficou assustadora após um misterioso desaparecimento diante das câmeras. É verdade que às vezes é assustador. Os acontecimentos mais assustadores acontecem nos lugares mais comuns e nos momentos em que você menos espera. Figura fantasmagórica em uma transmissão de notícias no cemitério. Era para ser apenas uma reportagem comum de notícias locais em Nova York sobre um antigo cemitério chamado Cemitério Green Ridge. Tranquilo, arejado, sem nada estranho. Enquanto o âncora contava a história na frente da câmera, ao fundo apareciam apenas as lápides antigas. Após a transmissão ao vivo,
um telespectador ligou imediatamente para a estação dizendo ter notado algo assustador. Atrás de uma lápide com o nome Butler, havia uma sombra parecida com uma pessoa que de repente passou e desapareceu. Está muito claro para dizer que era só uma luz e rápido demais para dizer que era apenas uma pessoa andando. Muitos entusiastas do paranormal acreditaram, dizem que era um fantasma. Esse cemitério é famoso pelos espíritos que não descansam em paz. Alguns sugeriram que poderia ser só uma sombra ou alguém que a equipe não notou. O problema é que a própria emissora de televisão afirmou que nenhum membro da equipe estava andando naquela parte durante o momento da gravação. O vídeo rapidamente se espalhou online e foi chamado de uma das filmagens mais assustadoras já exibidas ao vivo. Você percebe que a criatura é quase transparente, mas tem forma humana. Seja verdade ou não, é arrepiante quando algo se move no cemitério no meio de uma cena. Esse era o caso do noticiário. Até agora, ainda é um mistério o que realmente foi visto atrás da lápide. O terremoto no programa da juíza Judy em Los Angeles. Estamos acostumados a ver cenas intensas no programa da juíza Judy, mas naquele dia, não foi o roteiro que se moveu, e sim a própria terra. Enquanto a juíza Judy ainda discutia um caso, de repente todo o estúdio começou a tremer. No começo foi só um tremor leve, mas depois de alguns segundos, o terremoto ficou mais forte. Dava para ver o choque e o medo nos rostos da equipe e da plateia. As emoções eram reais, nada era fingido. As câmeras continuaram gravando, então toda a América assistiu ao vivo aquele exato momento do terremoto. A juíza Judy manteve a calma no começo. Quando o tremor aumentou, ela mandou todos evacuarem imediatamente. Ainda bem que ninguém se feriu, mas aquele vídeo continua sendo um lembrete, que até o lugar mais seguro pode se tornar perigoso num piscar de olhos. Sem roteiro, sem segunda tomada, só medo de verdade. E em apenas alguns segundos, um show de tribunal virou um documentário. O real perigo da natureza. Raio atinge perto de um repórter do tempo. Imagine que você é o repórter do tempo e está reportando sobre a tempestade. Aí, de repente, um raio quase te acerta. Foi exatamente isso que aconteceu com o repórter da Fox Phoenix, Matt Rodwald, em 2019. Enquanto ele fazia uma reportagem sobre uma forte tempestade que se aproximava, de repente, um clarão ofuscante apareceu bem atrás dele, junto com um estrondo altíssimo de trovão. Dá para ver na câmera como ele se assustou e correu rapidamente para longe. Com a força da descarga, milhares de casas ficaram sem energia. Em segundos, ainda bem que ele não foi atingido diretamente. Se fosse, talvez o final fosse outro. Esse vídeo se espalhou rápido na internet. E muitos ficaram impressionados com a calma de Matt, mesmo quase sendo atingido. Mas para os repórteres que enfrentam esse tipo de situação, isso é um lembrete. Toda reportagem na natureza pode ficar perigosa de repente. Na televisão isso só parece emocionante. Mas na vida real, só um raio separa o trabalho da tragédia. Papa Francisco desaparece. Um estranho acontecimento no Vaticano gerou grande confusão mundial. Enquanto o Papa Francisco dava sua bênção da janela na Praça de São Pedro, de repente ele recuou para dentro e, num piscar de olhos, sua imagem pareceu desaparecer. Era como se tivesse se dissolvido no ar. Essa cena foi transmitida ao vivo. Se espalhou rapidamente nas redes sociais e deu início a várias teorias. Alguns disseram que o Vaticano estava usando uma tecnologia avançada de holograma para proteger o Papa de possíveis ataques. Outros acreditam que foi apenas uma falha simples da câmera. O problema no sinal da transmissão ao vivo, mas as especulações só pioraram quando alguns telespectadores perceberam que o canal oficial do Vaticano substituiu a transmissão. O clipe original foi trocado por uma versão editada, o que para alguns indica ocultação. Outros acreditam que talvez fosse uma gravação de outro dia, e que não era realmente o Papa que foi visto. Seja verdade ou não, é uma sensação estranha ver esse tipo de desaparecimento ao vivo na televisão. Para aqueles que acreditam na teoria do holograma, afirmam que isso ocorre devido à agenda cheia e ameaças à segurança do Papa. Mas, segundo os céticos, a internet só está exagerando ao criar essas histórias. Seja qual for a explicação, o vídeo continua misterioso. E se a televisão ao vivo deve mostrar a verdade? E se for realmente verdade? O que sumiu diante das câmeras? O fantasma de Sealer, jogo de futebol de Halloween na Califórnia, de repente virou uma história de mistério. Enquanto os Sailor Spartans jogavam contra os Resita Regents, os espectadores estavam ocupados gritando e se divertindo.
Até que algo foi notado em um vídeo de celular. Ana Diana, uma das mães que estava apenas filmando sua filha, que era líder de torcida, de repente gritou ao perceber em sua gravação uma imagem estranha. Uma figura parecida com uma sombra, quase transparente, correndo pelo meio do campo em altíssima velocidade. Parecia não ser humana. Ela compartilhou isso com os amigos e todos tiveram praticamente a mesma reação. Meu Deus, o que é isso? O vídeo se espalhou rapidamente e foi chamado de O Fantasma de Sealer. Muitas teorias surgiram. Alguns acreditavam que era o espírito de um ex-jogador que não conseguia descansar em paz, enquanto outros diziam que era apenas uma falha de câmera ou um erro no cartão de memória. Até mesmo Bruce Lindsay, um professor de física, disse que provavelmente era apenas uma anomalia técnica, mas nem todos ficaram convencidos, especialmente porque a própria Diana admitiu que mal sabia usar o celular. Então, como ela poderia ter feito um vídeo falso? Até agora não há uma resposta clara. O fantasma de Sealer continua fazendo parte da lista dos acontecimentos mais assustadores já registrados. Enquanto as câmeras estavam ao vivo, isso lembra que, mesmo durante a diversão do jogo, existem coisas que a ciência não consegue explicar. O âncora de notícias de 2 olhos, um âncora de notícias canadense, tornou-se o centro de uma febre na internet, depois que algo estranho foi notado em sua transmissão ao vivo. Enquanto ele fazia uma reportagem sobre um segmento político sério, de repente, a aparência dos olhos dele mudou. Parecia que ele tinha 2 pares de olhos piscando ao mesmo tempo. Isso rapidamente se espalhou online, e surgiram várias teorias. Alguns acreditavam que ele era um reptiliano metamorfo, enquanto outros disseram que era apenas uma simples sincronização, um erro, quando foi reproduzido em câmera lenta, mas só aumentou ainda mais o medo. Ficou claro o piscar duplo dos olhos e parece impossível para uma pessoa normal. De acordo com especialistas, é possível que 2 quadros de vídeo tenham se sobreposto, por isso parece que há olhos extras. Mas para os que acreditam, isso seria a prova de que existem seres que não são humanos, que se escondem na forma humana. O apresentador não fez nenhum comentário sobre o incidente, e isso só aumentou ainda mais as especulações. Durante vários dias, os internautas analisaram repetidamente cada quadro, buscando resposta. Glitchman ou criatura estranha? Só uma coisa é certa, você não vai esquecer facilmente aquela cena. Com tantos programas ao vivo que assistimos na televisão, às vezes há momentos em que parece que a própria realidade está brincando com a gente. Poltergeist em um novo estúdio. Uma manhã cheia de tensão. Foi o que aconteceu em um programa de notícias da América Central. De repente, uma cena assustadora e inesquecível aconteceu ao vivo. Enquanto os 2 âncoras conversavam sobre as notícias do dia, de repente, um copo de água na frente dele se moveu. Ele deslizou lentamente pela mesa e derramou o conteúdo. Os apresentadores se entreolharam, claramente surpresos. Ao mesmo tempo, forçaram um sorriso e riram para disfarçar o nervosismo. Mas alguns segundos se passaram. Outro copo também se moveu sem que ninguém o tocasse. Ambos se levantaram, tentando disfarçar e questionando se era brincadeira ou algo estranho. A equipe de produção inspecionou a mesa e objetos, sem encontrar fios. Não havia ímã, e ninguém estava debaixo da mesa. De acordo com o replay, ficou claro que o copo se moveu sozinho. Os céticos disseram que isso poderia ter sido causado apenas por vibração ou umidade na mesa. Mas para outros, ficou claro que isso foi obra de um poltergeist, um espírito errante que move objetos. Na verdade, o que aconteceu foi bem simples. Um copo se moveu. Para quem assistia, isso bastou para deixá-los nervosos e questionadores se existia outra entidade no estúdio. Às vezes, dizem que nem é preciso um fantasma aparecer. Basta um movimento inexplicável já é suficiente para arrepiar todo mundo. Sombra fantasmagórica na televisão ao vivo em 2011. Uma transmissão ao vivo do Reino Unido. Isso causou medo e mistério nos telespectadores. Enquanto um jornalista fazia uma reportagem sobre o acidente, o que ocorreu na rodovia Monze, perto de Londres, de repente surgiu uma sombra estranha na tela. Uma forma preta que parecia flutuar de cima, parou de repente no meio, e então atravessou lentamente a estrada antes de desaparecer completamente. Como o acidente tinha acabado de acontecer, muitos disseram que poderia ser o espírito da vítima ou uma energia que ficou no local. Por isso, a ITV Network fez uma investigação interna. Essa foi a explicação oficial.
Disseram que podia ser só um inseto na lente da câmera, mas os telespectadores não se convenceram. Segundo eles, um inseto não se move daquela maneira, e além disso, a forma dele era quase transparente. Alguns acreditam que isso foi apenas uma falha da câmera, mas para outros, pode ser uma aparição real. Foi capturado por uma câmera ao vivo. Até hoje, esse incidente ainda é debatido. A notícia do acidente deveria ser simples, mas por causa daquela sombra estranha. Isso se tornou uma das transmissões ao vivo mais assustadoras da história da televisão britânica. Repórter confrontado ao vivo. Durante uma reportagem ao vivo no Mississippi, o jornalista da MSNBC, Shaquille Brewster. De repente, o silêncio do vento foi quebrado durante o furacão que ele cobria. Um homem parou a caminhonete na estrada, desceu e gritou com o repórter ao vivo. Brewster continuou seu relato com calma, esforçando-se para mostrar profissionalismo. Mas à medida que o homem se aproximava, seus gritos ficavam ainda mais altos e ele tentou pegar o microfone. Nesse momento, a equipe cortou a transmissão ao vivo para garantir a segurança. No estúdio, o apresentador, visivelmente nervoso, chamava repetidamente Brewster Shaq. Shaq, você está bem? Após alguns instantes, confirmaram que ele estava seguro. O homem foi preso depois e acusado de agressão. Essa cena mostra como o trabalho dos repórteres pode ser perigoso, mesmo em uma simples previsão do tempo. Mas em um instante, isso se transformou em tensão e medo. Ninguém se feriu, mas o medo e a ansiedade naquele programa ao vivo eram reais e não foram roteirizados. Às vezes, você não precisa de uma tempestade para sentir perigo. Às vezes, a pessoa é a tempestade que aparece enquanto você está assustado diante das câmeras. O ataque do tanque roubado em maio de 1995 foi uma cobertura ao vivo em San Diego. De repente, parecia uma cena de filme, em vez de um trânsito normal. O que as pessoas viram na televisão foi um tanque militar roubado avançando pelas ruas, esmagando carros e destruindo postes. Quem estava ao volante era Sean Nelson, um veterano militar que perdeu o emprego e foi afundando aos poucos na depressão. Em uma ocasião inesperada, ele invadiu um arsenal da Guarda Nacional e roubou um tanque M603. Por cerca de 23 minutos, os telespectadores acompanharam pela televisão a sua fuga. Enquanto a polícia tentava pará-lo, eles tentaram bloquear a estrada. Mas parecia que não tinha efeito nenhum. A máquina monstruosa continuava destruindo tudo. Parecia que nada podia pará-la. No final, o tanque ficou preso em um divisor de concreto. E foi aí que a perseguição terminou. E então a polícia encerrou o incidente. Nelson morreu na operação. Felizmente, ninguém mais se feriu. Aquela transmissão permaneceu como um dos eventos ao vivo mais chocantes da história da televisão. Uma verdadeira cidade virou zona de guerra em apenas alguns minutos, mesmo depois de mais de 2 décadas. Ainda não foi esquecido. Quem viu aquela cena ainda lembra. Um momento marcante, que às vezes você não precisa estar na guerra para ver uma verdadeira confusão. Wendy Williams desmaia ao vivo. Um dos momentos mais chocantes da televisão ao vivo aconteceu com Wendy Williams, a famosa apresentadora de talk show, que está sempre cheia de energia e alegria no episódio de Halloween do seu programa. Wendy estava vestida de estátua da liberdade, animada, confiante e cheia de energia. Mas, no meio de sua saudação ao público, de repente o tom da sua voz mudou. Seus olhos se arregalaram, o rosto começou a tremer. E em apenas alguns segundos ela desabou direto em frente à câmera. A plateia gritou. Ninguém sabia se era uma pegadinha ou uma emergência de verdade. Imediatamente cortaram para o comercial. O programa continuou enquanto a equipe corria apressada até ela, depois de alguns minutos. Wendy retornou à transmissão ao vivo, aparentando fraqueza, mas ainda sorrindo. Isso não foi encenação, disse ela. Só superaquecei na fantasia. Ela disse que desmaiou por causa da grossura da roupa, ficou sem ar, mas garantiu que estava bem. O medo daquele momento nunca vai sair da mente dos telespectadores. O olhar nos olhos dela antes de cair. Muitos nas redes sociais disseram que parecia que ela estava possuída ou que algo estranho ocorreu. Sejam verdadeiras ou não as especulações daquele momento, serve para nos lembrar de como a televisão ao vivo pode ser perigosa e imprevisível. Em um instante, a alegria se transformou em medo e tensão na cena. A invasão do sinal do Max Headroom, na noite de 22 de novembro. Em 1987, moradores de Chicago
presenciaram um dos eventos mais estranhos e assustadores das transmissões. O incidente Max Headroom ocorreu às 21h14 durante a transmissão de notícias da WGN-TV. No segmento esportivo sobre a vitória do Chicago Bears, de repente a tela dos telespectadores ficou preta. Quando o sinal voltou, não era o repórter que apareceu, mas sim uma pessoa usando uma máscara do Max Headroom. Ele andava de um lado a outro diante de um fundo metálico piscando. Não havia som claro, apenas um ruído de fundo, enquanto a imagem balançava por 30 segundos antes que os engenheiros recuperassem o controle. Mas o fenômeno estranho não terminou aí. Depois de mais de 2 horas, outra emissora de televisão, a afiliada da Public Broadcasting Service, chamada WTTW, também foi atacada enquanto exibia um episódio de Doctor Who. A figura mascarada apareceu novamente. Desta vez, ele falou frases aleatórias e sem conexão. Ele citou o slogan Catch the Wave da Coca-Cola segurando uma lata de Pepsi. A transmissão terminou com uma cena bizarra. Uma pessoa ao fundo segurando um mata-moscas. Antes que a transmissão normal voltasse completamente, após uma longa investigação da Comissão Federal de Comunicações, nenhum suspeito foi preso. Até hoje ainda é um mistério quem estava por trás daquele sequestro de sinal. O incidente Max Headroom se tornou um símbolo de um dos momentos mais estranhos da história da televisão. Um lembrete de que até mesmo as telas que acreditamos estar sob controle ainda podem ser invadidas por sombras inexplicáveis e invasão de estúdio. Em janeiro de 2024, uma terça-feira comum no Equador. De repente, uma situação de reféns ao vivo, como uma cena de filme. Enquanto uma famosa emissora de televisão estava no ar, um grupo armado invadiu de repente o próprio estúdio. Eles estavam armados com pistolas, metralhadoras e até mesmo bastões de dinamite. Em segundos, tudo mudou. As notícias deram lugar a uma cobertura ao vivo do pesadelo. Isso aconteceu poucas horas depois que o novo presidente do Equador, Daniel Noboa, fez a declaração. O estado de emergência foi declarado após a fuga, ao vivo, de um dos líderes de gangue mais perigosos do país. Os telespectadores viram homens mascarados ameaçando os apresentadores e a equipe. Ninguém conseguia acreditar que o que estavam assistindo era real. Uma tomada de controle da televisão acontecendo bem na frente das câmeras. A polícia respondeu imediatamente e cercou o prédio. Minutos de tensão e negociação se passaram antes que eles invadissem o estúdio e prendessem os criminosos. Nenhum civil ficou ferido, mas o medo sentido pelos funcionários e pelos milhões de telespectadores. Essa imagem não vai sumir fácil. Homens armados com pistolas e dinamite durante a transmissão ao vivo. Tornou-se um símbolo de como a violência pode entrar facilmente em lugares que achamos seguros. Desde então, a opinião pública mudou sobre a importância da segurança dentro dos estúdios de televisão. O meteorologista desmaia ao vivo em março de 2020 e 3 milhões de telespectadores em Los Angeles. Testemunharam um acontecimento assustador enquanto assistiam à KCL televisão durante a apresentação da previsão do tempo. De repente, a meteorologista Alisa Carlson se curvou lentamente, desmaiou e caiu atrás da mesa. A câmera cortou rapidamente, mas já era tarde, o país inteiro já tinha visto aquele momento. Poucas horas depois, saiu a notícia de que ela já tinha diagnóstico prévio de válvula cardíaca com vazamento. Já se passaram quase 10 anos. Ela também chegou a desmaiar em outra transmissão ao vivo naquela época, mas a Alisa esclareceu que isso não estava relacionado à sua condição anterior. Ela se recuperou rapidamente após alguns dias. Felizmente, ela conseguiu voltar ao trabalho. No entanto, os telespectadores não conseguiram esquecer aquela cena. Ver uma pessoa calma, profissional, sorridente e de repente desmaiar no meio de um programa ao vivo. Isso lembra a todos que, mesmo no mundo controlado da televisão, existem momentos em que não conseguimos controlar a vida. Esse incidente deixa uma pergunta. Com que frequência sorrimos diante das câmeras enquanto travamos batalhas silenciosas por trás delas? Pouso impossível. Em 2020, um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, quase se tornou manchete de tragédia enquanto pousava em Londres. Enquanto a tempestade Dennis atingia a Inglaterra, o piloto, forçado a tomar uma decisão difícil, um pouso de caranguejo, técnica usada por pilotos em ventos cruzados fortes. Enquanto assistiam à transmissão ao vivo nos canais de aviação, dava para ver claramente como o avião estava inclinado enquanto pousava. Apontado ao vento, parecia se segurar para não ser levado.
Quando pousou, quase todos os passageiros gritaram ao mesmo tempo. Alguns de medo, outros de alívio. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio e olharam fixamente pela janela. Pareciam não acreditar que tinham sobrevivido. Em um momento de quase morte, aquele instante se tornou um lembrete, que não importa o quão grande e moderna seja a tecnologia, às vezes, a segurança ainda depende da força de vontade e da inteligência de um piloto. Aquela aterrissagem em Crabe foi considerada pelos especialistas como uma das mais difíceis, mas mais perfeitas aterrissagens de emergência na história da aviação. Um verdadeiro milagre no ar.